Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 104. Espíritos que podem ser evocados. Capítulo 25, Livro dos Médiuns. A pergunta é a pergunta de 279. Então, Kardec diz aqui assim, ó. Ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Então, a base é a moral. Aí você pode me dizer assim, mas a base não é o conhecimento? Só que nós temos que entender que esse processo é relativo. Há muitas pessoas que são portadoras de um excelente intelecto. São pessoas nobres, são pessoas cultas. Você entendeu? Por exemplo, não existe aquele ditado: quem vê a cara não vê o coração? É nesse sentido que eu quero dizer. Só que os espíritos não têm essa de que vendo a cara não vê o coração, porque os espíritos, eles vê, eles sentem as vibrações do coração, do amor, que eu quero dizer, dos seres. Então, como eu estava dizendo, esse processo é relativo porque existem milhões de pessoas que são cientistas, são professores, são pessoas cultas, são pessoas excelentes, mas dotadas de desvios, né? Dotadas assim de desejos ocultos, dotadas de fantasias, dotadas de ilusão, não é verdade? Mas você observa que isso não a priva da cultura. Ela continua sendo culta. Então, quantas pessoas cultas, mas que cultiva lá alguns desejos promíscuos. Quantas pessoas que são cultas, mas que cultivam lá alguns vícios da toxicomania. Pessoas que bebem, pessoas que fumam, mas que na verdade são pessoas excelentes culturalmente. Não é verdade? Então nós não podemos misturar, o processo relativo. Agora, não basta você, nesse sentido, ser dotado de cultura. É preciso moral. É preciso moral.
para lidar com os espíritos é preciso moral. Não basta cultura, se assim podemos dizer. É preciso que a pessoa tenha conhecimento da doutrina dos espíritos. Mas a moral flui mais. Ela flui à frente do intelecto. Vamos dizer assim que Vó Leontina, por exemplo, na existência passada, Vó Leontina não tinha, fisicamente, ela não tinha cultura nenhuma. Mas ela tinha uma moral que sobrepunha tudo. No entanto, olha os espíritos que trabalhavam através dela. O professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. Isso lá no ano de 1940, 50. Então, 2022, então você analisa quantos anos faz. Então, a moral que a pessoa tem. Então, olha, ninguém exerce ascendentes sobre os espíritos inferiores senão pela superioridade moral. A moral sobrepõe. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam contra quem só lhes oponha a energia da vontade. Espécie de força bruta. Eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Então não adianta a pessoa querer, de certa forma, impor sobre os espíritos. Mostrar sabedoria. Mostrar que tem conhecimento. Não adianta querer humilhar os espíritos com falso conhecimento. Porque pode acontecer de você ali dialogando com aquele espírito, tentando ditar-lhes normas disciplinares, e ele vira para você e lhe diz assim, mais ou menos, quem é você? Moral nenhuma você tem para se dirigir a mim. Você gostaria que eu relatasse aqui a tua vida pessoal? Se você quiser, para mim não é problema nenhum. Eu posso expor a tua vida pessoal toda aqui e todos vão ver que você é um desqualificado, é um sem moral. Você não tem moral para se dirigir a mim do jeito que você está se dirigindo. Você está impondo, você está exigindo de mim o que você não tem. E, gente, eu já presenciei cada tipo de manifestação séria de espíritos verdadeiramente sérios nesse sentido. E um médium, uma vez, quis desafiar um espírito em São Sebastião do Paraíso.
Ele quis desafiar um espírito numa sessão mediúnica. Ele quis desafiar. E o espírito disse a ele: quem é você? Você não tem moral nenhuma para se dirigir a mim. Você é o mais desqualificado dentre todos aqui nesta reunião. Aí você pode me dizer assim: ô Luiz, mas isso é possível? É possível desde que o evocador desafia o espírito. Ninguém deve desafiar espírito nenhum. Manifeste-se aqui, meu irmão. Obedeça, viu? Porque você sabe que aqui quem manda somos nós. Você só obedeça. E você vai só falar quando eu quiser. Faça isso para você ver o que acontece. Tem espíritos que derrubam a casa espírita se eles puderem. Pois bem, e esse evocador ousou a desafiar um espírito. E esse espírito, mediante todos os encarnados ali, descreveu para todos ali a vida desse evocador. Você é um promíscuo. Você é um toxicomaníaco. Você mexe com drogas. Você mexe com prostituição. E essa pessoa, cala a boca, dizia para o espírito. O espírito falou assim: mas você não me desafiou? Agora você vai ouvir. Eu vou dizer a todos aqui o que você faz. Você é um alcoólatra. Você não tem conhecimento nenhum, nem para varrer o chão dessa casa. E falou. E essa pessoa pedia para que esse espírito se afastasse. E esse espírito dizia: quem manda aqui agora sou eu. Inverteu os papéis. Quem manda sou eu agora. Eu saio a hora que eu quiser. Mas isso é possível, Luiz? É possível. Por que que é possível? Porque você tem que entender, com todo respeito, isso você tem que entender. Quando chega a acontecer isso numa casa espírita, é porque a casa espírita é meia boca. O diretor espiritual ali é um charlatão. Os anjos guardiões ali são todos anjos guardiões do inferno. Tem nada de espiritual do bem ali. Ali são semelhantes que atraem semelhante. Então eles atraíram esse espírito, evocaram esse espírito e foram brincar com esse espírito. Eles foram provocar esse espírito, como por exemplo, você passa próximo a uma caixa de moribundo, eles estão todos quietinhos ali. Ali é o habitat deles. Se você passa e ignora, tudo bem. Mas passa e bata um pauzinho naquela caixa para você ver o que acontece com o teu corpo. Eles saem, eles todos te picam a valer. Então nós não devemos nunca que provocar os espíritos e nem abusar dos benfeitores espirituais. Então é mais ou menos o que está dizendo aqui, né? Há alguém que procurava domar um espírito rebelde unicamente pela ação da sua vontade. Respondeu aquele:
deixa-me em paz. O Espírito disse para aquele que o evocava: deixa-me em paz. Com teus ares de matamouros, que não vales mais do que eu, dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Você entendeu, né? É o que eu acabei de dizer agora com relação à história anterior. Então, é preciso, para se dirigir aos espíritos, é preciso conhecimento. Mas o conhecimento não é lá tão fundamental quanto você ter moral. Porque se você tem moral, você de certa forma serve de exemplo àquele espírito que ali se manifesta. Agora, se você... exemplos bons. Agora, se você não tem moral, não há como. Seria a mesma coisa como, por exemplo, a responsabilidade das ovelhas encontra-se sobre o mando, sobre a responsabilidade do pastor, não é? Aquele que pastoreia as ovelhas lá no meio do pasto. Seria a mesma coisa o pastor dizer assim, ou melhor, ele pensa assim: hoje eu não vou poder pastorear as minhas ovelhas, eu vou pedir para que um lobo as pastoreie por mim. Você acha que vai dar certo? Não dá certo. Por que preferiu nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, vir há 2000 anos atrás? Porque nós sabemos que se nosso Senhor Jesus Cristo quisesse, há 2000 anos atrás, vamos pensar assim, Ele podia ter enviado um representante teu no lugar dele. Mas não. Em tratando-se da lei do amor, o único é nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele não permitiu ser representado. Veio ele mesmo. Porque ele é a lei do amor. É a lei do perdão. É a lei da humildade. Da caridade. Então, dessa forma, não pode outro o representar. Então, olha só para você ver. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no-la São Luís na resposta seguinte. Então, há muitas pessoas que expandem que o nome de Deus, invocado contra esses espíritos, nenhum efeito produza. A razão desse fato deu-no-la São Luís na resposta seguinte. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por quem possa. Olha que sabedoria. Quando proferido por quem possa. Isso que equivale a dizer, não são todas as pessoas na casa espírita que
possa proferir o nome de Deus numa evocação mediante a um trabalho de evocação. Você entendeu, né? Você entendeu o que é ali naquele momento ali, né? Porque eu posso evocar o nome de Deus, 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 mas não é assim, né? Pelas suas virtudes. Ó, começou a complicar a situação. Pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha. Com relação ao espírito, é uma palavra como outra qualquer. Então você observa bem isso aqui. Ó, pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. Então, se o evocador não tem moral, não adianta ele evocar Deus, Jesus, Bezerra de Menezes, Euri Barçanufo. Porque esses nomes influência nenhuma possuem devido à imoralidade do invocador. Ou do evocador, do evocador, né? Aquele que evoca lá o espírito. Não tem evocador, não tem poder nenhum. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é engraçado, eu peço a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, eu peço a Bezerra de Menezes, eu peço para Euri Barçanufo, mas é engraçado, parece que quanto mais eu rezo, mais raio cai na minha cabeça. Mas será que a pessoa já parou para analisar que o problema não está no nome de Deus, Jesus, de Eurípides de Bezerra? E sim está na moral da pessoa. Será que a pessoa está andando dignamente? Corretamente? Então, olha só para você ver. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha. Com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. Então, você observa que o nome ele é importante mediante a moral do médium, do evocador. Ao espírito nenhuma importância tem. Então, a providência divina, ela ajuda ali o evocador. Porque olha só para você ver, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das almas se torna inofensivas em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-las. Olha só. A mais terrível das armas se torna inofensivas em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-las. Então, observa só para você ver. Quantas pessoas, vamos usar por esse termo, só para você ter uma noção. Quantas pessoas que não sabem manusear uma arma de fogo. Então, pode acontecer de entrar dentro da casa dele um creptomaníaco e assaltar ele, mesmo ele ali tendo uma arma de fogo. E ele não podendo fazer nada, porque ele não sabe manusear aquela arma de fogo. Está escrito aqui, ó. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos
inábeis, em mãos inapropriadas, em mãos de pessoas que não sabem lidar com aquela ferramenta e se servirem dela. A pessoa não sabe servir dela, ou incapaz de manejá-la, não é verdade? Ou incapaz de manejá-las. Mas tem muitas coisas, né, para dizer, mas vó, ela não permite dizer mais. Então, nós vamos para o próximo vídeo. E o próximo vídeo é linguagem de que se deve usar com os espíritos.